Tudo bem, Tami? Boa noite. Certinho, boa noite. Prazer aí. Obrigado por você ter aceito o convite, né? Foi feito através do André Pessoal do o Projeto Atleta, que é um parceiro meu das antigas, de época de Jovem Pan. A gente entrevistava vários atletas olímpicos, né? E a primeira vez que eu tendo esse contato com você e é um prazer conversar com você, viu, Tami? Você está Ah, no Rio de legal. Eu que agradeço o convite. Tô no Rio de Janeiro. Ah, que legal. E essa quarentena para atleta, eu tenho perguntado para vários, né? Eu conversei com vários atletas, não só do futebol, mas do esporte olímpico, né? Eu conversei com o Douglas Rose, que é o karateca, outros atletas do esporte estão aí sofrendo, né, com a quarentena, porque dependendo da modalidade é mais difícil ainda, né? Para poder voltar a treinar em loco. E dependendo da cidade também, cada região está de uma forma no Brasil, pode de uma coisa, não pode de outra, não pode nada. Queria que você falasse um pouquinho como que tá para você, tá? É verdade, tá bem louco aqui no Rio de Janeiro. Eles flexibilizaram há um tempo algumas coisas, mas ainda eu treino no Maré Lenk, que é do COB, né? Faz parte dos negócios do COB. Então a gente tá no aguardo, né, da liberação deles pra gente voltar a treinar. Então tá meio complicado ainda, mas eu imagino que não falte muito. Eu sei que eles vão abrir assim por etapas, com muita cautela. Todo mundo que voltar com certeza vai ter que fazer teste, vai ter que fazer, vamos ter que treinar, acho que muito poucas pessoas na piscina, no nosso caso. O nosso ainda é menos mal, porque como é piscina, né, aberta, é um pouco mais tranquilo. A gente não O vai poder vestiário usar é o um problema, ginásio, né, que é o Tânia? fechado. É, o vestiário, o ginásio, que é um lugar fechado, a gente não vai poder usar. Mas com certeza o que está fazendo a maior falta agora é a piscina, né? Que isso não dá para fazer em casa. Mas durante a quarentena toda a gente andou treinando bastante em casa, ainda na medida do possível, né? Para não perder, pelo menos, a parte física. Que é a parte técnica, a gente consegue ainda fazer algumas adaptações, visualizações dos saltos, algumas técnicas de abertura, de imitação, que a gente chama, mas com certeza não é a mesma coisa. Eu imagino. E é muito longe do natural, né, Tami? E como que faz isso? Até para a cabeça ficar condicionada que você está treinando, né? Porque é totalmente diferente né? Não tem jeito, porque a gente tem conversado com um diretor de equipes, treinadores, atletas, e o virtual tem minimizado algo que vocês não estão tendo mais, né? Vocês perderam contato aí praticamente 3 meses, são 100 dias aí de quarentena, sem fazer atividade física real, porque é óbvio, vou fazer um exercício através de live e tal, é uma coisa, mas você estando na piscina, fazendo uma academia, se preparando fisicamente, mentalmente para os treinos, né, é totalmente diferente, né? Não, com certeza, mas eu acho que assim, na medida do possível, a gente está fazendo um bom trabalho. Porque a gente começou assim no início da quarentena ainda um pouco perdido, meio que a gente recebia os treinos, mas a gente fazia meio que a hora que a gente quisesse, não tinha muita hora de dormir, não tinha hora de acordar, então acho que a gente ainda estava meio que sem entender, né? Sem saber muito o que fazer com a situação. Mas aí depois do primeiro mês a gente começou a ter um treino mais assim, acompanhado pelo nosso técnico por live, então todo mundo junto, a equipe junto com o horário certo. Hoje em dia eu treino de segunda a sexta, de manhã e de tarde, com horários fixos, que é normal. Muito parecido com o horário do meu treino. Claro que a gente não vai levar tanto tempo, que não tem tanta coisa para fazer. Então, Mas assim, eu acho que na medida do possível a gente está tentando assim ficar no horário, mais ou menos que a gente, uma rotina, né? Que é a nossa rotina de treino, até para não sentir muito quando voltasse. E a gente está tentando, na medida do possível, tipo, a gente ainda tem contatos com o pessoal que faz a nossa preparação física lá do Maria Lenk. Então, eles estão tentando manter também a gente no máximo que puder. O nosso técnico tá tentando também tentar passar assim, um treino mais técnico possível. E claro que visualizações também faz muito. É tipo, imaginar a gente saltando, assistir vídeos da gente saltando, esse tipo de coisa, então faz também diferença para a gente se imaginar ainda treinando, né? A minha. Outro tipo de treinamento também muito importante também é com a psicóloga, né? Que é a parte do mental. Que eu, não só no treino, né? Mas nessa quarentena tá sendo muito importante para manter todo mundo são, né? Porque tá bravo. Mas ela mesmo já deu algumas dicas, por exemplo, pô, um dia que você for fazer um treinamento mais técnico, treina de maior, só para você, sei lá, para você não se sentir, sabe, um pouco mais assim, mais no clima da. Então a gente está tentando, na medida do possível, não perder
tipo, voltar e tentar conseguir retomar rápido a parte técnica. Que a física, de certa forma, a gente está conseguindo manter bem, eu acho. Legal. E também essa parte psicológica, né? Que a gente tem. O jornalista é muito observador, muito curioso, né? Normalmente, né? O jornalista é muito curioso e observador. E a gente tem Uhum. percebido, no convívio nosso com as pessoas que a gente conhece, algo a pessoa acabou pegando essa quarentena, uma mania, algo assim, desse cuidado louco que tem que ser, e tem que ter realmente esse cuidado para não se pegar o coronavírus. Você adquiriu alguma mania, algo assim, ou você ficou mais light? Eu acho que no geral, além da mania, claro, da gente pisar um pé fora de casa, passar álcool gel toda hora, eu acho que mais assim, por exemplo, eu tenho um cachorro, então eu tenho segurado eles o máximo possível em casa, não consigo mais passear tanto, mas eu tento pelo menos uma vez por dia para eles não ficarem tanto tempo dentro de casa. Então, eu criei um hábito, por exemplo, de toda vez que eu passeio com eles, primeiro que o sapato então, passou da porta, fica tudo ali do ladinho, não Sim. entra em casa que saiu. E sempre depois que eu chego com eles, eu limpo a pata deles com um pano umedecido, com É esmurecer. sabão, para tentar, digamos assim, minimizar, né, o máximo de estrago possível. Mas no geral, acho que eu adquiri acho que muito mais outros tipos de talvez costumes, né, Eu vou de falar coisa, sobre isso. porque. Ah, então eu espero. E eu vou falar desse costume. Eu achei interessante que eu fiquei, claro, a gente vai pegar mais informações a respeito. Eu achei bem legal que você fez um lado positivo da quarentena. E isso é bem legal, porque as pessoas estão tão com medo. Tem gente com medo de sair, tem gente com várias manias estão sendo adquiridas, né? Síndrome do pânico, infelizmente, está aumentando o número de casos. Assim, as pessoas estão com medo, né? Porque realmente não é uma coisa simples, porque senão o planeta não estaria Com virado certeza, de cabeça para baixo como está nesse momento. Mas você na com quarentena, certeza. né? Você na quarentena também, você vegetariana, é isso? Se tornou esse hábito? Eu queria que você falasse um pouquinho Foi. sobre isso, como que foi possível isso para você, né? Porque é um hábito que pode alterar e mudar a parte física do corpo, né? Você deixa de comer algo que você está acostumado ao longo da vida comer, pode ter essa alteração. Eu queria que você falasse. E achei bem legal você está adquirindo um outro hábito em virtude da quarentena. Sim, na verdade, eu comecei um pouco antes da quarentena a meditar também, a fazer algumas coisas mais nesse estilo, até porque eu acho que eu sou um pouco ansiosa demais às vezes. Então, muitas vezes, assim, coisas, por exemplo, eu tô no meio do treino e, sei lá, eu tô com um problema em casa com o meu cachorro. Então, às vezes, eu tô pensando no problema e falo, não, calma, ó, eu não vou conseguir resolver daqui, então foca no treino, é isso que importa agora, então e eu acho que eu comecei a meditar até para a questão disso também, né? Questão de mindfulness, que é o importante é o presente. E eu imaginei que isso fosse me ajudar muito até nas competições seguintes. Eu tinha o próximo, um pouco antes da quarentena, eu ia ter um sul-americano e logo em seguida a Copa do Mundo, que seria o pré-olímpico. Então eu ia usar o sul-americano meio de teste, digamos assim, para esse novo hábito. E a Copa do Mundo ia ser o valendo. Mas com toda essa questão de quarentena e tudo mais, acabou que eu tive, pelo menos a parte boa, eu tive mais tempo de treinar essa parte de meditação, e eu tive também minha própria professora de meditação, ela comentou nesse lance de eu ser vegetariana, eu assisti alguns documentários, que talvez poderia melhorar a minha performance como atleta. Então, eu vi, assisti documentários e tudo mais, e eu acho que eu já tinha conversado com a minha nutricionista mais no início do ano. E eu comentei com ela essa opção, ela falou, não, realmente, pode te ajudar e tudo mais. Mas como eu tava com uma, digamos assim, uma gama uma bateria de competições seguindo muito importante, ela falou, olha, vai ser uma coisa que realmente vai mudar com o seu corpo. Provavelmente vai te afetar muito, eu acho que não é o momento. Eu falei, não, tudo bem, então, não tem problema. Mas depois que começou a quarentena, eu comentei com ela, falei, pô, e agora? É um bom momento? Ela Tá? falou, pô, agora é um ótimo momento. Então, acabou que eu comecei a, a ter esse costume, né, novo. E eu, na verdade, eu acho que eu não tive tanto problema por questão de, tipo assim, eu sempre fui muito boa de boca. Então, eu nunca tive problema com legumes, vegetais, frutas. Eu sempre gostei de muita coisa. Então, acho que assim, no geral, a variedade, assim, não tá me fazendo tanta falta assim. Mas eu já tive já umas duas ou três provas assim de
Prova É, de fogo foi bravo. É, foi como que, aniversário. como ter alguém tinha. Foi. Eu sou muito fã de. Eu sempre gostei muito de frutos do mar. E é uma coisa que normalmente a gente não come, assim, em casa, além do peixe. Lá. Então, eu sempre gostei muito, seja lula, polvo, camarão, adoro. E eu até comentei, assim, na minha nutricionista, falei, pô, e aí, os frutos do mar, dá pra ficar? Ela até comentou, falou, olha, se você quiser, não, tipo assim, não é pra ser um sacrifício, entendeu? Tá. Então, se você pode comer. Eu falei, não, eu vou tentar começar com tudo, e qualquer coisa, se não estiver dando, aí eu dou aquela escapulida. Mas vou te dizer que teve um dia que a gente foi aniversário do meu marido recentemente, e aí o que que ele pediu? Risoto de camarão. Eu falei, putz, grila. Nossa, Aí foi inova. risoto de camarão, com pastel de camarão. Aí no outro dia teve salmão com molho de camarão e alcaparras. Aí eu sofri. Então, acho que o principal é. Aí depois que eu passei dessa que eu não comi, eu falei, não, acho que agora eu consigo. Prova Mas de eu já fogo tô, passou. acho que passei. Então, acho que depois de uns. Acho que eu tenho mais de 2 meses já sem comer carne, tô gostando bastante. Aí, ó, safado acabou de entrar, o meu Aqui, ó, marido. ó o marido aqui, ó, Leão Lucas. Importante É, o aí, ó. amor. É, você fez a prova de amor, né? Porque você segurou firme. A prova de amor foi sua, né? Foi mesmo. Me deu as maiores tentações, né, pra mim, mas eu resisti. Então agora eu sei que E, por enquanto eu consigo segurar isso aí. e zero carne, assim, nem carne branca, nem peixe, nada. Zero carne.
carne, Tami? Zero, por enquanto zero. Carne, frango, porco, peixe, por enquanto zero. Eu mantenho só mais os cogumelos, ovos. Eu virei vegetariana. O veganismo eu acho que já eu não suportaria. Eu acho que talvez seja uma outra etapa da minha vida. Mas com certeza, assim, de animal eu tô zerada. Então aí eu acho que agora, assim, eu sentindo um pouco de mudança, mas acho que eu vou sentir muito mais a mudança quando eu voltar aos treinos fortes, quando eu voltar à rotina. Aí sim é que a gente vai ver a mudança, se eu... Há uma preocupação de perda de massa muscular por acaso, Tami? Você não tem essa preocupação em virtude dessa mudança Não, de acho que hábitos quanto à de questão alimentação? de alimentação, eu acho que eu não tenho medo, não. Mas com certeza, por questão de tipo, de questão de treino, de. Porque a gente treinava mais ou menos 6 horas por dia, É muita coisa. 6 a 7 horas por dia. Então, hoje, durante a quarentena, a gente chega a 3, 4 horas no máximo. Então, com certeza, e além de, claro, que não são os mesmos exercícios que a gente não consegue fazer. Então, são de carga menor do que o que a gente está acostumado. Então, eu imagino que eu tenha uma perda de massa, isso é normal, entendeu? Seria anormal, acho que se eu não perdesse nada. Mas eu acho que o principal é tentar minimizar, né, essa perda o máximo que der e tentar voltar da melhor forma possível. Mas com certeza. Ah, legal. Né, a internet é essa, mas você deve estar me ouvindo. Eu Você acho falou. que é conexão. Agora voltou. Tô ouvindo mais ou menos. Mas você tá, e agora está me ouvindo? Mais ou menos. Está me ouvindo menos? E agora? Melhor? Eu, eu escuto. Está paralisando Acho que agora melhorou um pouco. um pouco aqui. Não, tá bom. Eu vou falando aqui, porque aí você faz com água também. Parece que mas não é moleza, não, em relação à parte de alimentação. Não dá aquela fome um pouco mais, de estar trabalhando na água, não tem nada a ver com isso aí, tá? Ah, não, acho que não. É porque questão de, tipo, enquanto a gente tá treinando, com certeza a gente come assim na hora que a gente precisa. A gente tem todo meio que uma rotina, é muito mais fácil. Acho que a gente estando em casa é muito ruim, né? Porque a gente fica, vira e mexe, dá uma vontade de comer alguma coisa, aí dá aquela beliscada, e já foge da minha dieta com a minha nutricionista, tadinha. Vira e mexe, ela fala, pelo amor de Deus, me ajuda, Narayana, que fica uma ansiedade, né? Porque a gente também gasta muita energia. Então, como a gente não tá gastando, a gente fica, tipo, procurando Elétrico. coisa pra fazer. Né? Mas tá segurando aí. Que bom. E a parte da meditação, o que você já está percebendo um pouco diferente em você também? E você falou, às vezes, o problema com o meu cachorro. Aliás, que raça que é? São dois cachorros que você tem? Quais raças que são? Eu tenho 2 cachorros vira-latas. Vira-latas? Ah, que legal. Então, Eu tenho um Shih Tzu, mas assim, quem tem cachorro, qualquer, independente se é vira-lata ou não, a gente sabe, a gente fica preocupado como se fosse realmente filho ou filha, a gente tem uma preocupação muito grande. Mas assim, você falou, poxa, às vezes tem um problema com o meu cachorro, eu fico preocupada, tal, fico pensando nisso. Mas além disso, o que você percebeu que realmente a meditação era importante para você nesse momento e o que vem já trazendo de coisas positivas para você? eu acho que no geral, assim, acho que assim como a questão da alimentação, eu não vou conseguir ver resultados, os melhores Práticos. resultados agora, por questão práticos, por falta de não estar no meu normal, né? Digamos assim, não estou nos treinos, não consigo assim ver o potencial, né, que posso alcançar com isso no momento. Mas eu já vejo assim algumas melhoras, de questão de tipo, comecei a dormir um pouco melhor. Eu sempre fui de acordar muito à noite, então acho que eu tenho estado um pouco mais tranquila para dormir. Tem alguns exercícios que eu não faço de respiração,
exercício de flexibilidade, de força. Então, algumas coisas, assim, nos próprios exercícios da meditação eu consegui ver melhoras. Por exemplo, tem exercícios que são para ficar numa certa posição um tempo, beleza, de força. Só que tem outros que não são para você, claro que são para forçar o seu corpo, mas é para forçar a sua mente também. Questão de, tipo, ó, você tem que ficar 3 minutos nessa posição. Com um pouco mais de 1 minuto, o corpo vai começar a queimar. E aí, Tá. ó, várias vezes sua mente chega e fala assim: ah, não, não dá mais. Você tem que falar para, não, dá mais um pouquinho. Não, eu consigo mais um pouco. Não, agora tá quase acabando. Não, mais um pouquinho, vai dar, entendeu? Então eu já cheguei nesse nível de alguns exercícios. No início eu falava, não, não dá mais, e hoje em dia eu consigo chegar até o tempo que eu gostaria. Então, acho que esse tipo assim, de exercício, não só mental, mas também como físico. Então, acho que tá me ajudando bastante, assim, em questão de muita coisa. E em relação claro, estaríamos no ano da Olimpíada, né? 2020 seria Jogos Olímpicos e você ia ter a chance de ter uma competição de poder confirmar a sua ida ou não aos Jogos Olímpicos e deu essa que parou tudo e estava todo mundo se preparando mentalmente. Olha, 2020 é o ano olímpico. Claro, você já teve esse gostinho e bom de estar na Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, mas eu sei que para o Japão, para você também tem um outro lado sentimental, né? Para você não é só a parte de estar no mais uma Olimpíada, mas de estar no Japão. Queria que você falasse como foi exatamente para você e como está sendo para você essa. Não, com certeza. Tem um gostinho para a Copa do Mundo, né, que seria em abril, no Japão, ela no final do ano passado. Então eu já tava assim, falei, gente, eu não tô acreditando que eu finalmente vou, porque a Acho que também deu uma travada. parte da minha família de pai vem de lá, e eu gosto muito da cultura deles, sempre gostei. Então, eu sempre quis ir. Realmente é um lugar que eu sempre quis ir, que eu gosto muito da cultura. Então eu já tava assim, caraca, finalmente eu vou, eu vou. Só que quando eu comecei a ver janeiro, fevereiro, eu falei, meu Deus, não vou. Falei, ai, falei, não vai ser tão cedo isso. Mas meus pais até brincam comigo, falam, ué, mas você já foi pro Japão? Porque quando eu tinha 1 ano, eles me Um levaram ano. para conhecer meus avós que moravam lá. Eu falei, pô, sacanagem, eu nem lembro. Eu não tenho que lembrar disso, então não vale. É. Mas, assim, sempre foi um sonho meu conhecer o Japão. Sempre vi de fotos, de filmes. Eu sempre gostei muito. Então, com certeza, vão ser 2 sonhos realizados. Participar de mais uma Olimpíada e visitar, conhecer o Japão. Claro. Você vai ter, não tem nenhuma data, nenhuma competição tem novas datas por enquanto também. Ainda não está tudo indefinido em relação a datas de competições. Eles têm algumas estipulações, né? Os prováveis dados. Por exemplo, se eu não me engano, foi alterado para fevereiro de 2021, o pré-olímpico, a Copa do Mundo. Só que Tá. não tem nada certo, porque realmente a gente não imagina como vai acontecer é, o lance do corona. Se ele vai melhorar, realmente continuar melhorando em vários lugares, se vai piorar em algum momento. Tem a Então a segunda gente não tem onda. nada certo. Se até lá vai ter uma segunda, terceira onda, então a gente realmente não tem como dizer, ah, não, vai ser em fevereiro, então infelizmente a gente continua aqui no aguardo. Alguns poucos países já voltaram, acho que com os treinamentos que eu vi, assim, tem gente que voltou na semana passada, ou há 2 semanas atrás, então eu vejo que as pessoas estão voltando também aos poucos. Então tudo depende da situação, né? Sim. E para a Copa do Mundo, quantas vagas seriam, Tami? Você briga por quantas vagas tem à disposição na competição para você confirmar a sua ida a Tóquio? São número de Tem. vagas, como que é? Ou pela classificação, como que é? Então, na verdade, pela classificação individual, nas provas individuais, se classificam quem entra na semifinal da Copa do Mundo. No caso, seriam os 18 melhores do mundo. Tá. Então, quem já conseguiu entrar na semifinal já está com a vaga garantida. Só que o que acontece? Tiveram outros eliminatórios para a Copa do Mundo, que foi o Mundial, que foi no ano passado, que foi na Coreia do Sul,
e os campeões de cada campeonato continental, o campeão pan-americano, europeu, esses também já têm a vaga. No Mundial foram os 12 melhores, que entrou na final também garantiu sua vaga. Então o que que acontece? Tem gente que já conseguiu a vaga e consegue ela de novo. Então, Tá. teoricamente, abre uma porta para mais um. Então, depois desses 18, na Copa do Mundo, existe uma repescagem. Então, só que o resultado dessa repescagem, quantas vagas eles vão ter depois, demora um pouco. Então, por exemplo, se a competição é no final de julho para agosto, você às vezes você vai saber se você passou na repescagem no final de maio para junho. Em Então cima da. e é bem de pegar nos nervos, né? Que você fica assim, agora, vou, não vou, continuo treinando forte, o que que acontece? Então eu já vi gente que, por exemplo, ficou em, sei lá, em 25, no caso, 7 após a vaga limite e conseguiu a vaga. Mas também já vi que, tipo, em 21 foram 3 e não conseguiu a vaga, entrou só 2. Então, realmente é uma coisa de. A gente pode ter uma noção de quantas vagas vão ter, mas é difícil realmente dar um número certo. Sempre E, varia. claro, e para você seria óbvio, importante você estar entre as 18. Seria isso o importante. Com A certeza. motivação. É essa a meta. Ponto. Claro. Ponto. Entre os 18. Eu quero estar nessa barca, na primeira Exatamente. barca. A primeira barca saindo, eu quero estar dentro dela. É isso, né? Com certeza. É exatamente isso. É fechar ou falar, ó, agora eu tô dentro, não preciso me preocupar, agora é treinar a foco para a Olimpíada. Agora eu não tô mais te ouvindo. E também, assim, é algo Agora eu que você tô. vê com grande possibilidade, competição, ainda mais uma competição como os saltos ornamentais. Você não está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Chegar entre as 18, assim, algo que você fala, não, se eu tiver num dia bem, tranquilo, como o que eu já sei fazer, como eu já fiz, eu consigo estar entre as 18. Não é algo assim, você tem que fazer um esforço a mais para estar entre as 18. Não, realmente é palpável. É muito questão assim que a gente fala, a competição. Claro que como a gente está na hora, fisicamente, tecnicamente, são muito importantes. Mas na competição, na hora do vamos ver, o psicológico é o que mais conta. Então você tem que estar ali, eu tô bem, eu tô pronto, eu vou conseguir essa vaga e eu vou fazer o melhor treino que eu poderia fazer, digamos assim. Então, com certeza é muito palpável, mas o importante principalmente é estar muito confiante nesse dia e conseguir fazer o melhor que eu posso. Não preciso fazer a mais para conseguir essa vaga. É estar consciente que se eu fizer o meu melhor, eu consigo estar dentro disso. Ah, que legal. Isso já ajuda bastante, porque se você tem que fazer algo a mais, Certeza. né, a pressão fica muito mais forte ainda. Com certeza. E de aproveitar, pessoal, o Cadu Turtassi escreveu aqui, esporte extremamente difícil. Até para aproveitar, essa live a gente fica salva no IGTV, né? E fica no meu canal também, né? E claro que muitas vezes em contato com os saltos ornamentais durante a Olimpíada, perto dos Jogos, né? Para as transmissões, as pessoas têm mais contato com a modalidade. Por que os saltos ornamentais para você, Tami? Que é um esporte muito difícil. Não é fácil mesmo, como ele colocou aqui o Cadu. Não é um esporte fácil, não. Então, eu queria que você falasse como que surgiu os saltos ornamentais para você numa família de esportistas. Na verdade, já sendo uma família de esportistas já é mais fácil, né? A gente gostar do esporte, de praticar e tudo mais. Então, só que eu tive um detalhe diferente pouco da minha família. Eu sempre gostei muito de piscina. Eu sempre gostei desde pequena, eu nadei a minha vida inteira. Minha mãe tinha sido professora de bebê de natação, então eu comecei com meses, né, já a aprender a dar as primeiras pernadas e braçadas na piscina. Então, sempre teve muito forte na minha vida o esporte. Eu sempre pratiquei, eu cheguei a praticar diferentes tipos de esporte, fiz a natação até os 16 anos, fiz tênis, fiz ginástica Tem. artística na época da minha irmã, de uns 3 aos 7 anos de idade. Então, sempre foi muito presente. Até que um dia eu já tinha parado de fazer ginástica, só fazia natação, e eu estava treinando lá no Fluminense. Então, e lá tem uma piscina,
E numa competiçãozinha dessas foi só interna mesmo, liberaram a piscina para quem quisesse dar um pulo. Eu falei, opa, beleza, interessante isso Opa, aí. Eu tinha 10 anos de idade. 10. Aí eu cheguei, né, 10 aninhos. Aí eu cheguei no trampolim de 1 metro mesmo, que era o que estava liberado pra pular. Só que eu sempre fui também muito meio travessa, sabe? Sempre fui meio macaquinha, sempre gostei de fazer as coisas. Então eu cheguei, parei no trampolim e dei um mortal pra frente. Eu Caramba. não pulei em pé, eu fui e dei um mortal. Aí o técnico na hora já meio que, opa, vem cá, vamos conversar, vamos bater um papo aqui. Então acabou que ele conversou comigo, falei que já tinha feito ginástica olímpica, então já tinha uma certa noção. E acabou que ele me convidou a treinar. E só que na época eu fazia natação. Então eu expliquei ele, não, começa um pouquinho, vê se você gosta e tudo mais. Então eu comecei a fazer com 10 anos, com 12 anos mais ou menos eu comecei a pegar mais forte. E com 16 anos eu estava com chance de ir para o Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, ó, não dá para levar mais os dois esportes e eu querer ser tipo, alto nível nos dois, não tem como. Então aí acabou que eu escolhi os saltos pela questão de ser sempre um salto novo, um desafio novo. Eu gosto muito disso, dessa adrenalina. Então eu consegui juntar uns dois esportes que eu mais gosto, que foi a natação e a ginástica artística. Então, assim, foi uma ginástica artística na água, na piscina. Então acabou que eu me encontrei ali. É. Ó, a Dani está colocando aqui, ó, é difícil em tudo. Aqui no Brasil, que não é tão conhecido, então, parabéns. Está dando parabéns para a Tami, né? E a gente sabe, assim, o esforço de um atleta olímpico, do esporte amador, por exemplo, o quanto que ele sofre, né, participando na Jovem Pan, chama-se Domingos, estava atletas, não futebol, né? Porque a gente sabe o carro-chefe é futebol. Minha função, meu trabalho mesmo, eu faço muito outro que os outros esportes, mas assim, e a gente sentia, sabe, na pele, sabe, do paradesporto, do esporte amador, do esporte olímpico, a dificuldade que é. E às vezes uma modalidade que não tem pencas como jogadores de futebol, de atletas do salto ornamental, né? Então acho que a dificuldade é muito maior para você no seu caso, né, também. Assim, até para acho que as pessoas falarem, você pratica esporte, tal, que esporte? É salto ornamental. Às vezes a pessoa até desconhece mais ou menos como que é a modalidade, né, Tânia? Não, com certeza, já passei muito por isso. Hoje em dia eu acho que é um pouco mais conhecido até. Acho que até por causa do Saltboom que teve no Caldeirão do Hulk, né? Uma época eu acho que o pessoal começou a conhecer um pouco mais. Mas com certeza cansei de falar, qual esporte você faz? Que eu falar que eu sou atleta, eu falo, saltos ornamentais. Tipo, aí fica me olhando com uma cara, tipo, eu falei, não, aquele dá um monte de mortal e cai na piscina. Ele, sei qual é. Então, acho que é uma questão assim, mas graças a Deus, assim, ele tá sendo conhecido um pouquinho mais, assim, pouco a pouco. E eu acho o esporte maravilhoso, eu acho o esporte tão bonito, e infelizmente não é tão Plasticamente, assim, conhecido. Sim, sim, é de uma beleza, é um esporte que, de certa forma, ele é muito plástico. Então a gente tem que prestar muita atenção quanto a isso. Não só durante o salto, como até tipo no nosso corpo, porque a gente está de maiô girando. Então é muito importante assim qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer pezinho separado. Então tudo assim a beleza do esporte tá ali. porque aos olhos do leigo, né, Tânia, pode ser um movimento perfeito para nós e para você sabe que não foi perfeito, né? Não, com certeza. Muita gente, meus pais hoje em dia, de tanto ir à competição, eu acho que assim, eles olham, eles conseguem dar nota. Mas assim, é engraçado, conversando com outras pessoas, o meu marido até no início, quando ele ia, ele sentava do lado do meu pai falando todas as notas, ele falou, pô, como assim? Dá 10. Só que o meu marido, ele fala, cara, eu tenho muito nervoso de ver você saltando. Então hoje em dia ele nem vai mais às minhas competições, porque eu realmente vi que ele falava, cara, eu fico mal, sabe? Porque é um negócio tão técnico, só que a gente tem que passar, tipo, uma distância certa do trampolim, tem toda uma segurança, mas pra ele fica, cara, não, tipo, ele fica falando, pô, pra mim não morreu é 10 gente, como assim? Eu falei, cara, então Mas assim, tem todo um lance assim, técnico,
com certeza é um olhar muito mais diferente, quem entende, assim, da gente ver, assim, muita gente, eu acho que já está começando a ter um pouco de entendimento, sabe, por exemplo, que você tem que entrar reto na água e sem estourar água. Então aí É, você já tem um ponto. bomba de água, aquela bomba que sai de água, e já sabe que foi mal. Exatamente. Então as pessoas já começam a ter um parâmetro por aí. Aí vai e fala, pô, mas a pessoa tipo, sumiu, que a gente fala. Fala, pô, por que que ganhou essa nota? E às vezes a gente chega assim, ah, porque ela foi muito pra frente. Ou até às vezes porque ela foi muito perto. Então se tem um risco, ela é descontada. Então tem toda uma variação. Saldos eu acho que é E, tão difícil para fazer quanto para julgar. É, com certeza. E até pela velocidade, que é o movimento, né? Até para você julgar certinho, não é fácil. Né? Você tem que estar um olho tentado para você poder fazer a avaliação. E esse risco também, como que você sempre pulou, né? Porque do salto, né? E dá também da prancha ali de você pular e tomar o impulso, porque tem que se tomar cuidado, existe esse limite, você mesmo disse. E há você pode perder pontuação, dependendo se você correr um risco de se machucar naquele momento do salto. Como que você trabalha com isso e como que você sempre trabalhou isso? Porque, claro, você vai buscando a perfeição a cada treinamento, a cada momento, você vai buscando ser a melhor possível, mas como que você lida com esse momento que mexe com a adrenalina, certeza, a cada salto seu deve mexer com certeza, o seu coração é mais forte que os outros, viu? Eu tenho certeza. Ah, mas isso com certeza. Mas eu acho que assim, pela adrenalina, por a gente ter, eu acho que assim, um pouco desse medo, porque o medo é importante. E eu acho que é esse medo que mantém a gente nessa segurança. Então eu sei que se eu cometer um erro, eu posso me machucar. Então eu tenho que estar ali focado 100% naquele momento e, e saber, assim, a minha mente sabe o que eu tenho que fazer. De tantas repetições, de tantos treinos, de a técnica que eu tenho que fazer para ele ser um salto seguro. Então, eu acho que é muito isso. Essa repetição, a gente tem uma hora que, claro, a gente não fica sempre 100% seguro. Mas a gente tá, tipo assim, não, eu sei que eu não vou me machucar. Mas, assim, a gente sempre, como a gente fala, a gente tem um respeito pelo salto. Porque se eu sei que se eu der um vacilo, tipo, sei lá, me distraindo, não, tô conversando aqui e vou saltar, eu posso me machucar fazendo isso. Então, acho que o importante é muito isso, é muito treino, é muito técnica. E depois de um tempo, né, com a experiência, a gente vai se aperfeiçoando e a gente tem muita noção do que vai acontecer. Então, tem vezes que, por exemplo, às vezes acontece uma coisa imprevista. Por exemplo, eu tô pulando no trampolim e eu vou sair pro salto e a minha perna falha. Então, eu não tive a impulsão que eu tinha para ter para fazer o salto. Então, dependendo do que eu for fazer, eu tenho a chance de mudar o que eu ia fazer, tipo, botar na minha cabeça um triplo e meio de frente, três mortais pra frente e cair de cabeça. E na hora eu falo, cara, não vou chegar lá. E eu consegui abrir ele num salto antes, sei lá, fazer um e meio de frente. Entendeu? Ou um duplo e meio para frente. Tá. Então, eu acho que essa experiência, acho que dá essa margem pra gente. Tipo, aconteceu uma coisa errada, mas eu sei o que fazer para poder acertar da mesma forma. Só que isso em questão de 2, 3 segundos que a gente tem. Muito rápido. É uma tomada de tempo muito rápida. É que, claro, que você treinando, você adquire, né, essa reação, né? Mas se a gente pensar para um ser normal aqui, é muito rápido. Então, realmente, a dificuldade mostra muito mais o quanto é difícil ser um atleta dos saltos ornamentais. E você citou da ginástica. Você acha que se você não tivesse tido esse contato da ginástica que você teve até por causa da sua irmã, você acha que você teria a ginástica te ajudou até essa facilidade do salto ornamental, de alguma forma? Se você não tivesse tido contato com esse esporte, você acha que teria mais dificuldade para iniciar no salto ornamental? Não, claro que o professor viu você e te buscou, né? Mas assim, você acha que se tivesse, eu queria ser um atleta do salto, se você não tivesse o contato com a ginástica, teria sido mais difícil? Eu não posso dizer assim, questão de tipo, com certeza seria. Mas eu sempre gostei muito de fazer essas coisas. Então eu não sei se talvez. Claro que me deu muito mais noção. Assim, eu entrei num esporte com 10 anos, assim, consideravelmente velha. Que tem muita gente que começa com 6 anos, 7 Mesmo? anos. Isso eu não Pô, sabia. 6 anos? pode começar já. O ideal é, você sabe nadar? Pode começar. Não tem problema nenhum. Lá no Maria Além, que a gente está com um projeto até de crianças do meu clube, que a idade para começar é 6 anos.
E a gente chegou até, acho que ter umas crianças com 5, próximo para fazer 6, que sabiam nadar. Falei assim, não tem problema, tem uma flexibilidade boa, assim, tiveram aptidões boas que passaram no teste, que também existe um teste, né, para entrar, para você já ter algumas coisas assim, flexibilidade, força, alguns testes assim para você saber que a criança pode ter uma facilidade maior de fazer o esporte. Então, acho que com certeza fez diferença. Assim, eu já tenho uma noção de mortal, uma noção de parafuso, né, do giro. Então, acho que assim, eu parei um pouco a ginástica, assim, meio que um tempo muito grande antes de fazer o salto. Foram 3 anos parada. Mas com certeza acho que me deu uma base muito boa. Normalmente o trampolim de quantos metros você faz, Tami? Normalmente Eu salto de 3 metros. A prova olímpica é 3 metros. Sim. 3 metros. Tá. E você vem treinando 3 metros ou você treina, ou não? Depende do. Ou você sempre treina 3 metros? Não, eu treino 3 metros dos saltos que eu vou competir, mas a gente também faz muito 1 metro, trampolim de 1 metro, a gente usa bastante, também para questão de base, que teoricamente a gente consegue prestar atenção um pouco mais em alguns detalhes maiores, sendo os saltos não tão difíceis. Então fica um pouco mais fácil de prestar atenção em detalhes para a gente subir e conseguir fazer os melhores. Então, mas eu também, de vez em quando eu estou fazendo bastante entrada em alguns educativos na plataforma de 5. Aí, de vez em quando, eu preciso competir uma prova que se chama equipe, né? Que não tem na Olimpíada, mas ainda tem os mundiais e tudo mais. Até competi no ano passado, que é uma prova meio louca, né? Que você pega um saltador de trampolim, um de plataforma, sendo um homem e uma mulher. Um vai fazer 2 saltos da plataforma, de 10, tem que ser de 10 metros, e um salto de trampolim de 3, e o outro vai fazer um salto de 10 e 2 do trampolim de 3. E acabou que eu caí nessa prova e eu tive que fazer um salto de 10 metros. Então, aí ele teve que ser um pouquinho treinado, mas assim, no geral, é bem divertida a prova, assim. E é bom um pouco também para mudar de áreas, assim, com certeza eu não me sinto assim tão confortável, mas É, é gostoso também sentir um pouquinho o friozinho na barriga diferente do que normalmente eu sinto. e você falou, né, treina em média 6 horas. Você sabe quantos saltos você dá por treinamento? Tem esse cálculo? Quantos saltos por treinamento? A gente normalmente tem uma contagem, porque a gente tem, meu técnico ele me passa mais ou menos o treino da semana no final da semana anterior. Então eu sei o que eu vou fazer a semana inteira, seja quantos saltos de cada um e tudo mais. Então depende muito da questão de, tipo, em que fase do treinamento a gente tá. Se a gente vai voltar fazendo poucos números de saltos, mais saltos assim, mais fáceis, né, mais obrigatórios, bastante entradas. Então, mas assim, numa média, assim, acho que de treino assim, mais tranquilo, mas sem. Mas na volta e tudo mais, a gente deve fazer por média de treino, de manhã e de tarde, uns 50 saltos por aí. Agora, quando a gente chega nas mais fortes, assim, que tem dias que eu tô fazendo tipo 7, 10 de cada dos meus saltos fortes, então eu chego a fazer quase 100 por treino. Uau! É bem forte. É bem forte. Quanta pirueta entrando na água caída. Meu, que beleza. Olha, Pois é. caramba, Mas que com legal. certeza, assim, a gente tem não só o treino na água, né? A gente tem o treino na Sim, parte física, também no isso. ginásio. Então a gente tem, dá para variar bastante. A gente tem bastante cama elástica que a gente usa, mortal no chão, né? No solo, no plinto. Muitos abdominais, que a parte de core a gente tem que ter sempre bem forte para não. Tem muitos exercícios para a gente evitar as lesões, né? Então acho que tem toda uma diferença de vários exercícios diferentes para tornar um atleta, seja de qual esporte for. Não é só aquela parte, né? No nosso caso, a piscina. A gente tem todo Claro. um trabalho. É óbvio, não adianta só cair na água, não. Tem toda a preparação. E você está falando, a gente está falando sobre mental, físico, não é só a parte técnica, tem toda essa parte que completa o atleta. Tami, só aproveitando, normalmente, quando chega perto de Olimpíada, se aparecem alguns apoios, patrocínios, parcerias. E a gente sabe que tudo virou de ponta cabeça e se para o atleta é muito mais difícil, como já é, para você conseguir sobreviver e trabalhar e viver do esporte, imagina como um momento que o mundo vira de cabeça para baixo. No seu caso, como que tá? Como que estão as coisas? Você tem apoio, você tem patrocínio? Você pode até citar, se tiver, por favor.
Você também participou de Jogos Militares, queria que você falasse também sobre isso. Quero que você conte um pouquinho, porque a gente sabe, a visibilidade está aumentando, mas a gente precisa de divulgação também, é importante para o seu esporte isso também. Ah, com certeza. Eu acho que principalmente, infelizmente, ainda o esporte não é muito divulgado, então torna mais difícil ainda a gente conseguir os patrocínios e parcerias. Mas a gente ainda acha algumas pessoas que querem ajudar, que a gente vê que gosta do esporte, quer ajudar algum atleta de certa forma. Então, agora, atualmente, eu tenho parceria com meu Deus, Kaká Kozinski, de maiôs, que Tá. a gente começou um pouco a parceria no início do ano, e eu até comentei com ela, eu falei, pô, não tô nem caindo nas piscinas, eu não consigo nem usar os maiôs. Ela, não, tá tranquilo, a gente vai mandando com calma, não tem problema, você vai experimentando. Então ela chegou a me mandar, tipo, ela mexe por medida o maiô, então ela me mandou o primeiro pra eu ter uma noção, ela falou, pô, me avisa o que você acha, o que pode melhorar, então é melhor ainda mais no esporte, que a gente tá com o maiô que tá girando, que existe sempre a chance dele arrebentar, de pagar peitinho, como a gente fala na piscina, quando cai na água, se não tiver no tamanho certo. Então tem sempre esses detalhes. Então foi uma parceria ótima que eu comecei no início do ano. Que E ela bom. já me falou assim, ó, não, relaxa, não importa o que aconteça, a gente vai continuar. Falei, então, pô, muito bom. Fiz uma parceria dos dentes também, que não sabia nem que o formato dos meus dentes alteraria no meu físico, poderia mudar a minha performance, mas já Mesmo? tô sabendo. Eu Eu fiz também com não tô a One Mais. sabendo. Pois é. Não, quando entraram em contato comigo, foi da One Mais Performance, eu falei, pô, não, com certeza, não importa o que é, você pode me ajudar no meu esporte, Se eu tô vier, topando, vamos nessa. Então, eles também, a gente tá um pouco parado porque questão de eu não estar treinando, mas já falaram também assim, ó, relaxa, quando voltar, a gente vai te ajudar a ganhar essa medalha olímpica, vamos que vamos, essa vaga e medalha. Então, o projeto atleta, claro, também ainda fica mais difícil nessa situação, mas está sempre aí, na ajuda que a gente pode. E é claro que eu não posso deixar de agradecer, principalmente a Marinha, que é quem continua, mesmo a gente não tendo os treinos, está salvando aí, porque eu ainda tenho, né, aluguel para pagar, minhas contas. pô, Então, com certeza, assim, eu sei que agora a situação tá muito difícil. Não tô tendo que me deslocar para os treinos, então tá sendo uma economia agora, mas eu sei que futuramente esse dinheiro vai ter que ser usado em outras coisas. Então, e a Bolsa Atleta também, que estão fazendo meu pezinho de meia, enquanto eu tô parada, que mais para frente talvez claro. sejam utilizados em competições, seja em alimentação, mas com certeza eu tô, né, me cuidando o máximo que dá na alimentação, nos treinos, mas está ansioso para voltar aí. Tá, com certeza. E E todos nós, a gente para trabalhar no esporte, para vocês competirem, tá todo mundo nessa expectativa para que as coisas voltem da melhor forma possível e mais rapidamente possível, porque eu sei que vocês precisam treinar para não perder condição, e que a gente falou no início, né, na parte física, parte técnica, porque por mais que seja virtual, tem uma diferença, e a diferença que tem em relação ao presencial. com certeza. Mas também, falando dos Jogos Militares, né? Você teve em Wuhan, você teve na cidade onde tudo começou, foi isso, né? Onde o corona, Foi, esse corona apareceu, vocês... foi, foi. Foi muito engraçado isso, na verdade. Engraçado não, né? Hoje em dia a gente não pode nem falar Ah, isso, depois de toda a é. situação que a gente está. Mas no início Situação, né? Você foi, esteve lá, né? foi uma situação muito estranha, né? Muita gente falando assim, pô, mas onde é que você. Foi engraçado no início, questão de meu pai. Quando começou toda a situação, acho que no final de dezembro ainda, no final do ano passado, meu pai escutando a história falou, tá, qual foi a cidade que você foi mesmo pro Mundial? Então eu falei, pai, foi pra essa mesmo. Ele, pô, mas tá tudo bem, né? Ele falou, não, já passaram as 2 semanas, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, com certeza, assim, foi uma experiência incrível. Foi o meu primeiro Mundial Militar. Foi na China, que é sempre uma potência nos saltos ornamentais, então sempre muito forte a competição. Foram países, assim, poucos países que tem no meio militar, mas com certeza países muito fortes. Foi a China, Rússia, Brasil, claro. Aí tinha umas
a Alemanha, tinham bastante países assim fortes. Então não Sim. era tão fácil assim. Mas eu fiquei muito feliz com a experiência. Não só eu consegui sair ainda com 2 medalhas, uma na prova de sincronizado, um bronze e outro por equipe, que é uma coisa que normalmente a gente não tem também, mas foi muito bom até que toda a nossa equipe conseguiu sair com medalha. Foi o feminino, a gente É. ficou com prata e o masculino ficou com bronze. Então foi muito legal essa viagem. Com certeza a gente deu para conhecer, né, um pouquinho da cidade no final da competição. Mas com certeza eu acho que vai ficar mais marcada ainda por ter sido em Wuhan, né? Então, Onde foi, né? acontece. Nossa, é. Mas ainda bem, É, graças a hoje em Deus. dia, não, hoje em dia ainda tem que aguentar as piadinhas, né? Que todo mundo assim, ah, você que trouxe o vírus, Você... você que foi o paciente zero. Eu falei, gente, eu voltei em outubro, demorou muito isso aí, calma. Essa culpa não é minha. Pois Essa... é, mas até hoje, qualquer coisa que veio da China falou, ó, isso aqui tá com cuidado, hein? Mas, assim, piadinhas à parte, o Ah, mundo, assim, tá muito, muito difícil a situação, mas a gente espera que o mais rápido possível volte, né? A gente volte aos treinos, volte a competir e volte tudo ao normal aí. não, com certeza. A gente já chega, tá chegando na parte final da live, mas eu quero só aproveitar também ainda falar um pouquinho da sua carreira. Qual a grande conquista que você coloca? Poxa, essa foi a maior conquista que eu tenho até hoje na minha carreira. Tirando, claro, participar dos Jogos Olímpicos, né? Que isso não, É não o concurso. dispensa É, eu falar sobre isso. Mas acho que com certeza, assim, na maior conquista física, assim, palpável, foi uma competição em 2017, um Grand Prix, que foi na Itália. E, na verdade, foi meio bizarro, porque eu competi o individual, a gente já tinha competido na mesma competição no ano anterior, em 2016, antes da Olimpíada. Só que o tempo lá é um dos poucos campeonatos que a piscina é aberta. Então, que é igual o que a gente treina. Então, para as sim. outras pessoas é um pouco estranho. Só que no ano de 2016 estava muito frio, estava chovendo, então estava muito difícil de treinar, porque a gente ficava todo mundo com o corpo duro. Estava realmente muito difícil a competição. Só que em 2017 a gente foi, tava um sol, tava um clima assim, falei, muito parecido com o Rio de Janeiro, que é o que a gente treina. Então eu já me senti um pouco mais à vontade. Primeiro que era uma piscina que eu já conhecia, e segundo que era o clima que eu conhecia. Que tem o vento, que normalmente atrapalha muitas pessoas, mas a gente está mais acostumado. Então acabou que eu competi o meu individual e eu fui bem, assim, eu passei para semifinal. Foi a primeira vez que eu passei para semifinal. Eu falei, pô, que bom, então foi legal, isso interessante. E aí isso foi de manhã e à tarde já era a competição da semifinal. E eu consegui competir melhor do que de manhã ainda e passar para final. Eu falei, caraca, pô, meu primeiro Grand Prix de semifinal e de final, tá ótimo, já tá garantido. Tá, tô feliz, né? Melhor por enquanto é o resultado. E nisso, a gente teve também as competições. Antes da minha final, teve a competição de sincronizado feminino e masculino. E eu consegui a medalha de bronze no sincronizado feminino e a de prata no sincronizado misto. Então eu falei, pô, já tô com 2 medalhas do Grand Prix, já tá. E acabou que na final, eu tava até brincando, porque a gente ganha, tipo, normalmente bichinho de pelúcia, ganha tipo um souvenir junto com a medalha. E nessa competição a gente ganhava tipo um peixinho que vinha. Isso eu virei e falei, pô, 2, ó, eu já tenho um pro meu pai e pra minha mãe, pô, vou precisar de minha sogra. Só você estava contando, já estava com duas com medalhas, aí você estava na parte final já. Só para essa parte que faltou, por favor. Não, beleza. Então, assim, eu já estava bem confiante, né? Que eu já estava com 2 medalhas, já estava na minha primeira final, né? Eu já tinha participado da minha primeira semi, minha primeira final de Grand Prix, então eu estava bem confiante. E eu acho que isso fez toda a diferença. Que no final eu estava vindo bem até na competição, e no meu último salto eu fiz um ótimo salto, assim, o melhor que eu poderia fazer naquele salto. Eu acertei ele muito bem. E eu tava disputando o bronze, na verdade, com uma italiana, que era da casa.
Então, nesse último salto, eu consegui ganhar o bronze dela. Então, assim, foi. Não, essa competição foi sensacional. Assim, com certeza vai ser inesquecível na minha carreira. Foi minha primeira medalha de Grand Prix individual e sincronizado, sincronizado misto. Foi minha primeira medalha de Grand Prix. Eu saí com três ainda, né? Eu saí com dois bronze e uma prata. Então, Então, acho que por enquanto sensacional. a competição mais marcante, tirando, claro, as Olimpíadas, que a participação já está valendo toda, fazendo toda a diferença, essa competição foi a mais marcante ainda na minha carreira. Eu vi que você tem a tatuagem, né? Sobre os Jogos Olímpicos, tá aí, ó, os símbolos olímpicos aí. É. Se chegar a confirmar Japão, você vai fazer outra? Não, acho que não. Acho que uma só. Eu sempre quis fazer. Se eu participasse, eu faria. Mas eu acho que eu não tenho essa vontade de fazer para cada Olimpíada. Eu acho que uma já está marcando bastante. E só para já no finalzinho mesmo, você projeta quanto tempo ainda de carreira também? A gente sabe que para o atleta a gente tem uma vida útil, né, no esporte. Você projeta quanto? Na verdade, eu tô muito perto dos 30 anos, né? Eu vou fazer 30 no ano que vem, no caso, nas Olimpíadas, se Deus quiser. Então, não sei, a possibilidade talvez de mais uma, quem sabe, a de Paris. Opa. Mas eu acho que tudo depende de como eu vou me sentir, de como vão estar os treinos, como vai estar a competição em geral, os outros saltadores. Então, acho que é muito assim, não adianta eu falar agora, porque vontade eu tenho de continuar até os 40, 50 anos, mas não sei até quando o meu corpo vai me permitir, né? Mas, assim, em média, a gente vê os saltadores, assim, até com uns 30 e poucos, 30 e muitos parando. Assim, antes do 40, assim, é o normal. Antes dos 40. E também muitos treinos, né? Também. Travando. Não, com certeza. Não, eu, graças a Deus, ainda já tô ótima, assim, pra estar com quase 30 anos sem ter tido nenhum tipo de operação, nada quebrado. Com certeza já tô no lucro. Oh, com certeza. Tami, prazer falar com você. Muito obrigado por ter atendido aqui a minha live A Bola Não Para. Eu espero que você tenha muito sucesso, consiga mais uma vaga aí, porque eu sei que Tóquio, Japão, é o lado emocional junto com o lado da esportista, de estar mais nos Jogos Olímpicos, mas tem ao lado de você conhecer o Japão por parte da família, por causa do seu pai. Então, eu desejo muita sorte para você, sucesso, muitos treinos, né? Muitos saltos para você e que dê tudo certo. E eu fico muito feliz de poder falar com você. Já falei muito com o seu irmão, né? E agora tenho a honra também de ter conversado com você e fico muito feliz. Boa sorte, sucesso e tô na torcida de você aí, viu, Tami? Tenha certeza. Oh, muito obrigada aí. Eu que agradeço o convite aí. É sempre bom, né? A gente está divulgando um pouco mais do nosso esporte, que não é tão conhecido, e tá passando um pouquinho dessa nossa história, da minha história, né, para os outros. Então eu que agradeço o convite. Muito obrigada aí. Com certeza, ano que vem vamos estar lá. Com certeza. E pode contar comigo para divulgação do salto ornamental. Pode contar comigo que eu faço questão de divulgar o seu esporte, sua modalidade. Quando tiver novidade, me avisa pelo André, a gente marca uma outra live, uma outra entrevista, a gente com certeza vai poder divulgar aí as novidades, tá bom? Pô, legal. Obrigadão aí, viu? Valeu. Sucesso, boa sorte aí. Dê parabéns ao marido que fez um teste de fogo com você, você seguiu firme e não provou as comidas. Parabéns, viu? Foi mesmo. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado, viu? Valeu, tchau, tchau. Boa noite.